ou eventualmente na percentagem que assim entenderem, sobre a cooperação judiciária em matéria penal e os direitos fundamentais no âmbito da União Europeia, uma análise sobre a perspectiva da decisão europeia de investigação. Dizer que eu atentarei muito profundamente nesta reflexão, primeiro porque, para quem não saiba, para além da atividade como docente e investigador nas áreas dos direitos humanos e da biomedicina, para além dos direitos das mulheres e da cibersegurança, eu próprio sou advogado europeu, fazendo imensas representações judiciais no direito penal, e onde esta matéria, com o chapéu da União Europeia, me interessa a mim particularmente como ibérico e como residente europeu, e que cumpre também particularmente o equilíbrio entre os nossos painéis do simpósio, que é uma visão da Europa até ao Brasil, uma visão do Brasil até a Europa. E como muitos dos investigadores que escrevem sobre o Brasil são também portugueses, e muitos dos investigadores que escrevem sobre a Europa são também brasileiros, este congresso tem aqui um respaldo científico que cria um nicho científico completamente diferente de todos aqueles projetos que a gente lidera de investigação ao longo do ano, e que eu penso que é um encontro interdisciplinar de saberes particularmente frutuoso para países que falam a mesma língua, o português. Neste caso, Fernanda Silveira e Luísa Amorim, a sala é vossa para 15 minutos. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Gostaria de saudar a todos aqui presentes. Eu vou começar a nossa apresentação hoje, introduzindo o tema. Eu e a professora Fernanda fazemos o doutoramento na Universidade de Coimbra, em Ciências Jurídico-Criminais, e estamos aqui hoje, após longos debates da aula da professora Anabela Rodrigues, e também essa discussão acadêmica que a gente fomenta aí na Universidade de Coimbra, chegamos a essa investigação aqui hoje, e ela traz um pano de fundo, essa discussão sobre o atual paradigma de proteção dos direitos fundamentais dentro da União Europeia, que é a doutrina intitulada de proteção multinível, aquilo que a gente conhece sobre proteção multinível. Afinal, no contexto europeu, o cidadão da União Europeia acaba assumindo múltiplas identidades, sendo aquela vinculada à sua cidade, outra ao seu país, e também uma que está ali atrelada à própria União, que por si só situa-se sobre dois mecanismos de proteção de direitos da pessoa humana. Aquele através da Convenção Europeia de Direitos Humanos e o que está atrelado à Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia. Desse modo, a gente tem que esse cidadão europeu, ele conta, na verdade, com 3 níveis de proteção desses direitos. O primeiro deles diz a respeito dos direitos fundamentais, assim, dispostos nas constituições nacionais de cada estado, cuja essa proteção é de responsabilidade dos tribunais nacionais, especialmente aqueles de mais alta instância, como é o caso do Tribunal Constitucional daí de Portugal. O segundo nível diz respeito dos direitos humanos, que estão elencados pela Convenção Europeia dos Direitos Humanos, cuja proteção é de competência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, e, por fim, este terceiro nível, que está atrelado à proteção dos direitos fundamentais dispostos lá na Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, que tem a proteção como competência do Tribunal de Justiça da União e dos tribunais nacionais ali. Contudo, o que a gente vai verificando, ao longo dessa discussão que colocamos aqui em causa hoje, é que apesar de existir essa transversalidade e convergências aí de certos direitos nesse espaço geográfico europeu que a gente tem hoje, assente esse espaço numa herança cultural e jurídica comum, bem como nessa troca e partilha de valores aí e princípios semelhantes, uma visão universalista de direitos humanos, isto acaba que não significa que os catálogos desses direitos eles coincidem, e tampouco que o conteúdo de cada direito não seja
diferente nos diversos sistemas jurídicos nacionais, bem como não evita que os direitos nacionais colidam com as medidas postas pela União no âmbito da cooperação judiciária penal. Desse modo, a problemática que se pretendeu buscar maiores elucidações nessa presente investigação, ela está atrelada aí diretamente à questão de se saber qual é o nível de proteção dos direitos em causas que poderia ser invocado para recusar um mecanismo de cooperação judiciária penal. Mais especificamente, na decisão europeia de investigação, que, por sua vez, consiste numa decisão emitida ou validada por uma autoridade judiciária de um Estado-membro e enviada para outro Estado-membro, para que, assim, pudesse ser executada medidas de investigação criminal, tendo, portanto, o objetivo de obter ou de colher elementos de prova, como, por exemplo, o estado de execução promovendo aí uma quebra de sigilo telefônico, ou execute a busca e apreensão de objetos e documentos de uma pessoa que esteja sendo investigada pelo país de emissão, que se encontre o país de execução, que essa pessoa esteja se encontrada lá no país de execução da medida. Para aqueles que não têm maior conhecimento sobre o direito da União Europeia especificamente, o que eu quero dizer, por exemplo, a Espanha envia uma decisão para Portugal, para que Portugal quebre o sigilo bancário de uma pessoa X que está residindo lá em Portugal. Então, Portugal é o país de execução e a Espanha é o país de emissão, que emite, portanto, essa decisão. Então, nesse contexto, a gente viu que há uma necessidade de articular os direitos e garantias fundamentais previstos nas constituições nacionais e a aplicação do direito da União, especialmente no âmbito do direito penal e processual penal, que vem aí alimentando constantemente tensões entre os juízes constitucionais dos Estados-membros. Essa questão se torna latente no âmbito dessa cooperação judiciária internacional. E, para expor melhor essa colisão de direitos e trabalhar o que a doutrina e a jurisprudência vêm afirmando sobre essa questão, eu vou passar a palavra agora para a professora Fernanda, que irá expor alguns pontos trazidos pelo nosso trabalho. Primeiramente, uma boa tarde a todos aqui do Brasil, cumprimentar aí as colegas, o nosso distinto mediador, e para dar continuidade a esse raciocínio que a Luiz começou a tratar, a nossa discussão sobre direitos fundamentais aqui, ela versa justamente nesse âmbito da cooperação judiciária internacional, de forma específica na Europa, na União Europeia. Por quê? Porque a União Europeia, a sua cooperação judiciária, ela é assente no princípio da confiança mútua. Então, a União Europeia parte do pressuposto de que todos os seus estados são democráticos de direito, que têm, né, os nossos aí, direitos fundamentais todos devidamente respaldados, e que, por isso, podemos pegar a decisão que um estado emitiu e executá-la no nosso próprio estado, como se nossa fosse, para que possamos alcançar uma celeridade que é tão cara ao processo penal de forma específica, né? Porque pelo fato de tratar de crimes e os nossos bens jurídicos mais importantes, a celeridade ela é fundamental para que alcancemos a justiça e que, por consequência, a nossa democracia, né? Então, essa questão é especialmente problemática no direito da União Europeia, por isso, porque muitas vezes vemos aí estados nacionais trazendo um arcabouço protetivo maior do que a própria União coloca, mas que, se a própria União colocasse, também colocaria, de uma certa forma, essa impossibilidade de fluidez e celeridade das decisões, que é o objetivo principal aí, não principal, mas um dos mais importantes e diferenciais da cooperação judiciária internacional. E, para título de exemplo, dentre um dos casos que a gente trata no nosso artigo, nós trouxemos um exemplo penal, que é, no artigo 175 do Código de Processo Penal, fica determinado que, antes de se proceder à revista ou à busca de documentos e objetos sobre investigação, salvo nos casos previstos em lei que trazem a questão do segredo de justiça,
deve ser entregue ao sujeito visado uma cópia do despacho que combinou tal medida, para que esse sujeito possa indicar uma pessoa de confiança, usualmente aí o seu advogado, para que ele acompanhe a execução dessa busca e apreensão de documentos, por exemplo. E quando a gente analisa a legislação europeia, a Diretiva 2014, que trata, né, dessa decisão europeia de investigação, percebemos uma certa carência nesse sentido, pelos motivos que eu já expus, né, que fica complexo para a União tentar juntar de forma específica como cada medida deve ser executada ante a complexidade de cada ordenamento jurídico. Mas a questão é que, colocando essa comparação entre legislações, a decisão europeia ela não traz nenhuma norma nesse sentido, no sentido da defesa poder participar ou assistir à execução de uma lei, o que também está respaldada na problemática que é da falta de uma regulamentação que impõe o dever do Estado de execução notificar essa pessoa que será objeto, né, de medida para que acompanhe de forma prévia essas execuções, o que feriria aí também uma questão não só de ampla defesa, mas também de contraditório, que é ter ciência dos atos que serão executados. E isso, à luz da crítica de alguns autores, abre caminhos, né, para que direitos que sejam resguardados em seu Estado nacional seja tirado da mão aí da defesa no âmbito da execução de uma decisão europeia de investigação. Então, temos aí a fotografia desse problema, um cenário em que o Estado Nacional traz, no âmbito da execução de uma medida penal internacional, uma proteção de direitos mais robustas do que a trazida pelo próprio mecanismo de cooperação. E, atualmente, essa colisão de direitos, ela vem sendo discutida pela doutrina e pela jurisprudência sobre a linha argumentativa de dois princípios. Por um lado, a gente tem a consagração, para alguns autores, que o artigo 53 da Carta da União traz, que é a consagração do princípio do nível de proteção mais elevado, e segundo essa linha intelectiva aí, quando estiver em conflito um direito nacional e um direito fundamental previsto na Carta Europeia, o conflito deve ser decidido no âmbito daquele direito que mais protege, aquele direito que traz uma proteção mais efetiva. E, por outro lado, nós temos a quem defenda aí o princípio do primado do direito da União, que é um princípio construído pela jurisprudência do Tribunal Europeu, no sentido de que, havendo uma situação de conflito no âmbito da matéria comunitária, que é, por exemplo, a DEI, deve prevalecer as normas de direito primário e secundário da União sobre a norma de direito nacional, inclusive se essa norma for uma norma de cariz constitucional, como, por exemplo, as normas que respaldam, constitucionais portuguesas, que respaldam a nossa tão aclamada ampla defesa e contraditório. E quando eu e a Luíse fomos buscar decisões, analisar como a jurisprudência atualmente vem se comportando, nós percebemos que vai no sentido, pelo menos o Tribunal de Justiça da União Europeia, vem aplicando o nível, vem entendendo pelo primado dos direitos da União. Em algum, como por exemplo o paradigmático aí, caso Meloni, ele fundamenta no sentido de que, se o Estado-membro, ao aplicar as normas de direito da União, como, por exemplo, a diretiva da DEI, ele deve primar pelos direitos postos pela União, no sentido de que devemos aplicar as normas como postas pela DEI, uma vez que a DEI é devidamente elaborada sobre o âmbito da Carta de Direitos Fundamentais, certo? E que, se o Estado-membro colocar empecilhos que aí não tem, estaria prejudicando a fluidez das medidas postas e, portanto, esse princípio do primado da União Europeia. Então, essa questão, ao nosso sentir, ainda deságua numa problemática, que é a questão de não só saber qual
o direito ser elencado para recusar ou executar uma decisão europeia de investigação, mas também na questão de se saber até que ponto a eficácia do próprio processo penal europeu pode ser colocada em causa a partir da invocação de um nível mais alto de proteção de direito nacional. Afinal, a razão de ser do processo penal europeu reside na satisfação do tratamento da criminalidade mais grave, na proteção de bens jurídicos europeus e na proteção de direitos fundamentais da União. E para concluir aqui, sem mais delongas, eu gostaria só de frisar que no nosso trabalho a gente elenca a fundamentação de cada um desses posicionamentos, trazemos, né, como vem se comportando aí a jurisprudência do Tribunal Europeu de Investigação, e por fim a gente acaba que pendendo, né, não podemos deixar de nos posicionar ao final dos nossos trabalhos, mas apesar de entender como se diz assim, as fraquezas no sentido de falhas que se tem ainda, longe aí do que seria perfeito no âmbito da cooperação judiciária internacional de uma forma ampla, mas também na DEI, de proteção dos direitos fundamentais, é que também entendemos a necessidade de a União Europeia tratar de aspectos mínimos, processuais mínimos, para justamente manter essa fluidez das decisões, que é o que faz a cooperação tão única, né, no âmbito aí dos demais ordenamentos jurídicos que acompanhamos. Então, apropriar-se desse entendimento de que deve ser seguido o princípio do primado da União no âmbito da tratativa das medidas de cooperações na União Europeia parece, sim, um caminho acertado, tendo em conta o fomento ao reconhecimento mútuo das decisões em matéria penal na União, posto que enveredar pelo caminho de se buscar qual seria a norma ou conteúdo de direito fundamental de cada Estado, que alcançaria um maior nível, se seria o da União com base em cada Estado, seria um caminho muito turbulento, tendo em vista a quantidade e complexidade dos ordenamentos jurídicos nacionais. Seria, portanto, uma tarefa acentuadamente difícil, se não impossível. Então, é sobre isso que o nosso trabalho versa, sobre essas dificuldades de cada entendimento, e mais dificultosa ainda, estudar essa questão vindo de escolas tão garantistas como é Coimbra, como foi a minha aqui no Brasil. Então, deparar causa essa conformidade, mas quando a gente olha o pano de fundo, a gente não deixa de também refletir aos olhos da União Europeia. Então, fica aí essa reflexão e essa discussão aí. E aguardo por maiores considerações dos senhores. Vai ser já agora, muito obrigado, a Fernanda Costa e Luís Beja. Fernanda, seria seguramente impossível, aqui tornando a sua comunicação muito bem estruturada em consonância com o que disse a colega Luísa, efetivamente seria completamente impossível, até porque a União Europeia não tem competência científica suficiente para conhecer todas as movimentações políticas, jurídico-institucionais dos Estados, nem quer. Eventualmente, copiar bem por atos objetivos seria uma coisa muito interessante, mas não acontece ainda e não acontecerá no futuro. Ora bem, queria-vos fazer aqui uma análise, portanto, simplista, uma vez que o vosso trabalho já vai muito avançado e naturalmente tem um conjunto de competências que a colega penalista excepcional aqui da Universidade de Coimbra já faz denotar na fluência da vossa comunicação, dizendo que sobre a competência dos tribunais nacionais na aplicação da defesa dos direitos humanos, numa prima facie, não se devem esquecer de que, efetivamente, os tribunais nacionais são o primeiro bastião de defesa dos direitos humanos. Pareceu-me que a Luísa, em algum sentido, e compreensivelmente, mas discordando aqui o ilustre moderador, se me permitem, repestinou para uma segunda fase dos tribunais supremos e até do Constitucional,
a guarda dos direitos humanos por parte dos Estados nacionais e depois numa terceira fase, destinadamente de recurso para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e até mesmo para o Tribunal Penal Internacional. Mas efetivamente é uma coisa que os juízes têm tido o preconceito de fazer, mas têm a obrigação natural, não só constitucionalmente reconhecida, em termos dos tratados internacionais de direitos humanos, obrigatoriamente consagrada e constitucionalmente respaldada. Os tribunais nacionais não devem de se imiscuir de aplicar legislação internacional e ser eles próprios os bastiões vamos lá ver, dos tratados e das orientações dos direitos humanos lavradas pelos tratados ratificados nos países da União. E o direito internacional é em si, inclusivamente, uma das obrigações a refletir nas sentenças nacionais da primeira instância. Feita esta ressalva, que era a minha obrigação também, como professor de Direito Internacional, poder dar essa nota, dizer que, para todos os ouvintes que não são especialistas nesta matéria, efetivamente o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem só é usado para a representação destas matérias de caráter de especialidade numa segunda ou terceira fase, como os colegas muito bem apresentaram, alternativamente. Portanto, alternativamente ou seguidamente, no sentido em que todas as outras instâncias têm que estar esgotadas até se chegar a uma fase de regulação deste tribunal. Senão também seria incomportável em termos de processos e ele próprio não conseguiria dar seguimento. Mesmo assim, chegam muitas reclamações, já reclamadas nacionalmente até à máxima instância dos tribunais portugueses, com condenação nacional, nomeadamente em violência de género e nomeadamente sobre o atraso nas investigações criminais em curso em Portugal por falta de cooperação judiciária internacional. E até por não aplicação de sentenças estrangeiras ipsis verbis, quando a cooperação e os tratados e a legislação nacional em vigor a isso obrigam. E então queria despir-me da fase doutoral e académica e passar para a fase teórico-prática e incorporar aqui também o advogado nesta discussão, dizendo que, da minha ótica como advogado europeu, e reconhecido pelo Gabinete Europeu de Advocacia de Bruxelas, portanto o CCBE, que é o organismo internacional que a partir da Bélgica tutela a equivalência do título de advogado, pelo menos pela União Europeia, tenho vindo a perceber que a cooperação judiciária nacional em matéria penal, e exclusivamente em matéria penal, não noutras matérias, portanto escolheram aqui uma matéria que está muito bem balizada, mas também é mais fácil que a outra, porque a cooperação internacional também deve ser em todas as sentenças, não só em direito penal, e nessa circunstância o atraso é muito mais significativo. Mas ao contrário da expectativa esperançosa que trazem, a minha experiência teórico-prática, ou neste caso prática, é de que, apesar de estar melhor a cooperação judiciária nacional, ela efetivamente é pouco efetiva, como penso que a Fernanda Costa muito bem apontou, como prova a análise já no terreno das sentenças em si. Há maior cooperação, há maior determinação jurisprudencial sobre a maneira de fazer essa cooperação, nomeadamente em termos de equivalência e normalização das sentenças internacionais no território nacional, mas depois a cooperação internacional em termos de investigação é bastante alargada em termos do terrorismo e do crime de terrorismo em particular, e de guerra e genocídio, mas depois em relação a outras pequenas circunstâncias de caráter penal muito relevantes, tráfico humano e outras circunstâncias, ela tem-se vindo a intensificar, mas não o suficiente para as violações de direitos humanos que se passam na Europa, vamos lá ver, silenciosamente, transfronteiriçamente, e que efetivamente este momento de pandemia levou a que as pessoas ficassem mais fechadas nos gabinetes, circulassem as sentenças, mas as polícias ficassem muito online. E aqui não é possível fazer verdadeira cooperação judiciária inter-europeia se não tivermos os agentes no terreno. Então a minha experiência, que deixo depois também para a vossa reflexão, ver se é isso que encontram na vossa pesquisa e nos vossos dados, em matéria penal tem vindo a melhorar, mas deixa muito a desejar no meu entender, sendo que no caso ibérico, que é um território jurídico europeu que não existe instituído institucionalmente, mas que eu defendo científica e praticamente. E então entre Portugal e Espanha, efetivamente, na altura da pandemia e em termos de sanidade e de saúde, efetivamente tem sido feita uma cooperação muitíssimo interessante, judiciária e policial, entre as polícias internacionais e as ibéricas de Portugal e Espanha,
mas o mesmo já não tem acontecido, por exemplo, com o Estado alemão, com os ingleses que saíram agora da União Europeia e com outros Estados europeus que, por não manejarem bem o inglês, ou não falarem português, ou vice-versa, efetivamente têm vindo a dificultar a cooperação judiciária internacional, sendo que a língua inglesa é uma língua obrigatória, mas a língua inglesa é uma língua obrigatória porque a Inglaterra é um Estado-membro da União Europeia. Deixando de ser, até poderá vir a acontecer, em teoria, que a língua inglesa seja retirada desta circunstância, uma vez que deixa de ser a língua oficial de um Estado-membro. E nessa circunstância desapareceria completamente qualquer cooperação judiciária e qualquer progresso que tínhamos feito até o momento. Portanto, não podemos ver os factos isolados. Dar só uma nota aqui relativamente egoísta sobre o Estatuto de Advogado Europeu. Na comarca de Coimbra eu sou o único inscrito. O que quer dizer uma coisa muito simples, que é: quem é que faz a defesa europeia dessas sentenças e desses titulares? Naturalmente, as sentenças são os tribunais entre si, e os Estados ao abrigo da legislação da União Europeia. Mas depois quem é que acompanha esses condenados, esses arguidos, esses sentenciados? São os advogados espanhóis em Portugal, não têm conhecimento do direito espanhol. Serei eu que serei um advogado da Universidade de Salamanca e da Universidade de Coimbra que eu consigo fazer? Sim, mas ao título de advogado europeu. Mas não temos nenhum advogado europeu espanhol inscrito aqui na comarca, nem vice-versa. E eu tenho uma particular afiliação ao Ilustre Colégio de Advogados de Salamanca que me permite até Madrid acompanhar portugueses, nacionais e brasileiros e outros em conexão com os direitos humanos. Mas já noutras matérias tenho dificuldade porque faltam escritórios de conexão. O mesmo já não posso dizer para a Alemanha, que tenho muita dificuldade, teria que criar eu próprio um gabinete de conexão para essas circunstâncias. Portanto, quando nós temos que equivaler sentenças, revisão, contagens de penas com os tribunais alemães, para já a língua inglesa nem sequer funciona, tem que ter tudo traduzido em alemão, sendo que nós no nosso gabinete e no nosso escritório não temos especialistas nessa matéria, o único que fala alemão sou eu, e não o suficiente para fazer traduções de grau científico e específico no tribunal alemão, para eles perceberem a aplicação das nossas sentenças lá ou vice-versa. Pois os juízes cá também não têm gabinetes de tradução para fazer essa tradução. Portanto, depois essa cooperação fica muito na gaveta. É preciso outro conjunto de parafusos, outro conjunto de óleo nesta engrenagem, que está muito no papel e já está algo na prática, mas que conta com alguma teimosia dos Estados em deixar funcionar a legislação judiciária independentemente da fronteira do Estado. Bem, não os queria demorar mais, este tema, como já viram, como diriam os espanhóis, me encanta. Vocês têm uma investigação muito interessante à vossa frente, naturalmente sairá não só um artigo científico como uma tese que penso que estão a desenvolver, muitíssimo bem orientada para a colega, que é uma especialista nacional e penso que a primeira doutorada em Direito Penal na Universidade de Coimbra e em Portugal, portanto com larga experiência judiciária internacional e é uma referência aqui na nossa faculdade, portanto os meus parabéns a ela e a vocês por este trabalho. De qualquer das maneiras deixo a nota de alguma maneira incluírem na vossa pesquisa o CCBE, alguma investigação dos papers e informes que nós apresentamos internacionalmente e perceber qual é o estado do Estatuto do Advogado Europeu nesta vossa análise da competência dos tribunais nacionais face à aplicação da defesa dos direitos humanos provocado por mim. Ora, sem mais, agradecer a vossa colaboração estimosa e muito engajada com este painel, que não é tão extenso como de outros dias aqui do Congresso, mas que é perfeitamente rico em qualidade e em matérias dispares da mesma conotação. Portanto, basicamente andamos à volta do direito penal, dos direitos humanos e do ciberespaço. E da cooperação, basicamente encaixam nem uma luva neste número de comunicações, onde penso que a Fernanda Ana Lu Marcola, da Universidade Regional de Blumenau, peço desculpa, no Brasil, que nos fala online, penso também através da internet do Brasil, nos trará a eficácia da pena de castração química para os crimes sexuais na perspectiva de uma criminologia crítica. E nessa circunstância, a sala é sua, Fernanda, para 15 minutos, pelo menos, portanto, admito que uma temática com esta complexidade poderá ser
perfeitamente impossível de abordar na sua extensão, mas pelo menos vai-nos fazer em 15 minutos o teaser do seu artigo científico, que naturalmente, depois da revisão dos parsecs que nós aqui temos para os eventos Iberojur e da parte da publicação com o ISBN europeu, dará a estampa conjuntamente neste painel que tenho tido até este momento um gosto imenso em presidir. Fernanda, para 15 minutos, a sala é sua. Seja bem-vinda. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ah, perfeito. Agradeço ao mediador pela apresentação. Eu já estudei por um certo período em Coimbra com o professor Jonatas de Direitos Humanos, e a minha pesquisa ela decorreu de uma pesquisa que aconteceu em Coimbra, que na época, se eu não me engano, em 2009, Portugal também teve um projeto de castração química para os crimes sexuais, né? Então, parte dessa pesquisa é de um livro que depois eu acabei publicando, não num viés de criminologia crítica, né, que é algo que eu pretendo fazer futuramente, mas é uma abordagem diferente que se faz necessário. Antes de começar a debater o tema, eu queria trazer uns números aqui do Brasil para vocês terem ideia o porquê que é importante fazer essa pesquisa. Em 2018, o Brasil teve 60.018 casos de estupro. Em 2019, 61.032. 2020, 60.460. E no ano passado, nós contamos com números de 56.460 vítimas de estupro. É um número muito absurdo. Por mais que nessa linha cronológica a gente pode pensar que o número de estupro acabou diminuindo ao longo dos anos, é imprescindível a gente relembrar que a gente estava num período pandêmico, o que faz com que muitas vítimas não levaram esses casos para o judiciário, e muito menos teve um inquérito policial instaurado nesse procedimento, né? Então, assim, hoje, a cada 10 minutos, nós temos um estupro no Brasil, de uma mulher, de uma menina ou de uma criança, menino também. E esse tema se faz muito relevante no Brasil, até para trabalhar questões de políticas públicas, e porque este mês nós tivemos 3 casos no Brasil que assombrou, né, a nação, em decorrência da violência contra as mulheres, né? Isso vem muito de encontro também ao que a doutora Viviane tratou no painel anterior, né? Porque, assim, nós tivemos um crime de estupro de uma menina de 11 anos que engravidou, e um trabalho complicado de judiciário que não permitiu que essa criança realizasse um aborto, e isso está na norma penal, dá possibilidades, temos 3 possibilidades de aborto, que é o caso de estupro de vulnerável, o caso de feto anencefalo também, e o caso de quando a mulher está em risco de vida, né? Nós temos esses casos e muitas vezes não é respeitado pelo judiciário. Tivemos esse caso, que teve um grande debate. Tivemos um caso de uma atriz que engravidou em decorrência de um estupro porque estava vulnerável em decorrência de bebida alcoólica e doou essa criança. Então, teve um debate bem complicado sobre isso, em que a mulher tenha que exercer a maternidade a todo custo, que aí a gente trabalha questões sexistas, feministas e do patriarcado. E também ontem no Brasil, nós tivemos um outro caso de estupro de vulnerável de uma mulher que estava realizando seu parto por meio de uma cesárea, que estava dopada, que um médico colocou o órgão sexual na boca dela. Então, assim, é difícil ser mulher num país assim, né? Então, por isso, o estudo desse caso não, que agora eu vou abordar o tema, que a castração química seja a solução, né? Primeiro, porque essa condição, ela não é constitucional, né? Ela acaba esbarrando por condições humanas de dignidade da pessoa humana, entre outros conceitos de direitos humanos, e até mesmo pela vedação da pena corpórea, que ela está englobada no direito brasileiro, na Constituição Federal. Mas, enfim, dentro desse artigo científico, né, é um artigo que até eu tive uma certa dificuldade pela condição limitante de laudas, né, poderia ser muito maior, mas eu tentei trabalhar um pouco da história do direito penal, né, da finalidade da pena, porque qual que é a pena, né? Será que retribuir um crime de estupro com a castração química é válida? Né? Nós não estaríamos, talvez, indo para uma pena retributiva, que já não é mais aceita dentro do direito penal?
né? Fora a questão da constitucionalidade. Enfim, o que seria a castração química, que muitas pessoas acabam fazendo uma certa confusão, e quando eu posto qualquer coisa sobre castração química na internet, as pessoas, né, começam, não, tem que castrar mesmo, é isso, é a solução. Enfim, não é. Segundo a criminologia crítica, que eu acho que a gente pode ver por esses casos que eu trouxe, o agressor, né, ele não pratica o ato sexual com o intuito do desejo sexual dele. Ele faz pelo domínio, né? A criminologia crítica defende isso, que a pessoa que comete um crime sexual, ele quer ter domínio sobre a vítima. A castração química nada mais é que injeções de dosagens hormonais para tentar inibir a libido, né? É um controle de testosterona, que em tese não funciona. Então, assim, nós temos uma possibilidade de pena que, por mais que, né, no Brasil, para vocês terem ideia, desde o ano de 1997, tenta se aplicar essa pena, né? Então, inclusive, no ano passado, em 2021, teve mais um projeto de lei do atual governo, dos filhos do Bolsonaro, querendo aplicar a pena de castração química para os crimes sexuais. Primeiramente, esbarra na Constituição Federal, todos os outros projetos de lei estão arquivados, nenhum conseguiu passar justamente pelo Congresso Nacional, porque fere direitos humanos, fere a Constituição, né? Ele não atinge a finalidade da pena do direito penal, né? Assim como não tem como se implementar dentro da situação. E pela própria criminologia crítica, não é aceita. Na época que eu estive em Portugal, eu acabei fazendo direito comparado com alguns países e tentei perceber como que esses países aplicavam a castração química e se algum deles teve alguns resultados, né? E também acabei fazendo pesquisas na América Latina. Enfim, os resultados que foram trazidos pelos países que aplicam, nenhum trouxe alguma efetividade que a castração química funcionasse, né? Até mesmo a pesquisa assim, que eu encontrei alguns números satisfatórios foram com a Espanha, mas não com a castração química, eles também compreenderam que não teria uma solução, mas dentro de uma criminologia crítica, eles trouxeram uma abordagem multidisciplinar. Trabalharam, talvez eu erre o número, um grupo de 49 pessoas que praticaram crimes sexuais ainda em cárcere, trabalharam com eles com uma equipe com psiquiatra, psicólogo, grupos de estudos, né? E fizeram todo um acompanhamento. Dessas 49 pessoas, após 5 anos, né, assim, fazendo acompanhamento, somente 2 reincidiram. Então, é uma comprovação que realmente são crimes essencialmente culturais, né? E são psicológicos, de certa forma. No Brasil, a gente aborda muito isso, que o crime sexual, ele é um crime cultural. Não só pelo ato, mas como as pessoas percebem esse crime, como que a gente vê o crime sexual. Porque no Brasil, a gente tem muito uma condição que é muito preocupante de culpar a vítima, né? A vítima, muitas vezes, ela é culpada pelo crime sexual, ou em decorrência da roupa, ou em decorrência de ter bebido, ou em decorrência de estar numa festa. Então, assim, além de ter uma prática de um crime, a gente acaba julgando essa pessoa. Então, é muito problemático trabalhar essas questões. A gente hoje está tentando trabalhar umas questões de segurança pública, de políticas públicas, para tentar ver de que forma, né, a gente poderia estar auxiliando essas mulheres, porque cada vez mais a gente acaba percebendo que esses crimes estão realmente no cotidiano e fica bem complicado a gente dar um suporte para essa vítima. E outra questão também que acontece é que quando esse crime vai para o judiciário, como que fica a questão probatória? Porque, às vezes, a única prova testemunhal é o depoimento da vítima. Então, fica muito difícil. Nós tivemos, recentemente, um caso arquivado em Santa Catarina de um crime que ganhou uma grande repercussão, de uma moça que foi para uma festa, acabou sendo estuprada, e o agressor fala que ela consentiu. E aí, o consentimento ou não que se configura dentro do crime de estupro. E como que a gente consegue isso? Até onde que vai o consentimento, a gente consegue essa prova do judiciário. Então, nós temos a inocência de um agressor perante uma vítima
que se sentiu completamente violada e não viu seu agressor ser culpado. Então, a gente gera um problema muito grande, né? Então, assim, trabalhar com crimes sexuais é extremamente complicado. Eu sou advogada criminalista e, às vezes, trabalho com essas questões nos escritórios, mas eu sou advogada de vítimas, né? Assistente de acusação, como nós falamos no Brasil. E a gente se depara com situações, assim, de injustiça, porque a gente não consegue comprovar realmente, né, pelo direito penal, dentro de um processo, essa questão de que houve ou não um consentimento. Bem, eu encerro a minha fala por aqui e fico depois à disposição para sanar as dúvidas, né? Porque é um trabalho bem grande que eu fiz e talvez em algum momento pode ter me falhado alguma informação. Então, muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, Fernanda, Ana Lu. Eu já previa que uma investigação com esta matéria não caberia nos 15 minutos e, naturalmente, também tem alguma dificuldade, uma vez que a publicação europeia com o ISBN tem um conjunto de laudas inferior àquela que teria, naturalmente, em Espanha, e, no seu caso, que se deu origem a um livro que eu gostaria de ter, naturalmente, para poder citar, nem que fosse só a indicação bibliográfica, seria muito interessante. Portanto, depois, se nos fizeres chegar isso aqui ao nosso secretariado, eles fazem-me chegar a mim, teria muito interesse nisso. De qualquer das maneiras, dar os parabéns, porque é uma matéria ongoing. A castração química não é uma não matéria, é uma matéria que já estudou no passado, continua a ter pertinência no presente e esperam-se repercussões no futuro, ainda não se sabe bem quais. Aguardo também as conclusões do seu artigo, também para ter alguma informação atualizada 2021. Ora bem, sobre a sua apresentação, dar uma nota como até aqui, com as apresentações anteriores, encaixa perfeitamente, é um tema controvertido, inequivocamente, e dizer que das minhas notas eu escrevi aqui castração química igual a lei de Talião. Para todos aqueles que estão no auditório e não conhecem esta lei bíblica, basicamente se recordarão daquele chavão olho por olho, dente por dente. E na realidade é isso que eu penso sobre a castração química de uma perspectiva biomédica ou bioética, se assim entenderem. Dirão, bem, mas isso não é uma perspectiva jurídica. Bem, é uma perspectiva científica e académica, mas também inequivocamente jurídica, porque a bioética também é uma ciência conectada com o biodireito e nessa ótica eu acho também que não será a solução. Para além de que, da minha ótica científica, o aporte que eu acho que devo fazer à sua investigação e à análise da sua comunicação, brilhantemente feita dentro do tempo que lhe foi dado, naturalmente, o que eu muito lhe agradeço, é que é contrária aos ditames dos direitos humanos constantes e vertidos nos tratados assinados, quer por Portugal, quer no Brasil, na minha modesta opinião. Não sei o que teria o estimado colega, diretor da Faculdade de Direito, o professor Dr. Jonatas Machado, também ele próprio, portanto, presidente, diretor do Centro de Direitos Humanos e urgente em Coimbra, aqui da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, ilustre colega, com quem estivemos ontem à tarde, até porque ele está também a receber um grupo ibero-americano que está aqui também a fazer uma residência jurídica aqui na faculdade, e então que nos brindou também com a sua presença en passant, mas que, a quem eu também dou os parabéns pelas indicações que lhe terá dado que levaram a este trabalho naturalmente, mas penso que seria de concordar. Mais uma nota, dizer que a Espanha, como sempre, tem feito uma investigação muito aturada sobre esta matéria, não tenho presente quais é que são os resultados, mas confirmo que, em termos numéricos, teve uma implantação de uma resolução prático-médica bastante melhor do que o resto da Ibero-América, e distinta da posição de Portugal, que é contrária à castração química. De qualquer das maneiras, dizer, não sei porquê, talvez por algum machismo, não sei se estou a utilizar bem a palavra, no mundo ibero-americano, a legislação que me é dada a conhecer, contrariamente até ao que seria de esperar, são preconizadores desta solução e é bastante difundida. Não estou a dizer que tem eficácia. Fernanda esteve muito bem quando disse que não tem resultado nem na Europa nem na América. Mas bem, na Ibero-América, os legisladores ibero-americanos, e estou a dizer isso por oposição não às legisladoras, os legisladores ibero-americanos
E os políticos das políticas públicas ibero-americanas e os juristas que eu conheço ibero-americanos são favoráveis à castração química. Vá-se lá saber porquê. Presumo que não são aqueles meus colegas da biomedicina e dos direitos humanos, mas efetivamente também sem nenhuma garantia científica. Portanto, aguardam-se outras soluções, eu diria, psicológicas, psiquiátricas ou psicoterapêuticas da inter e multidisciplinaridade para resolver este problema que não seja só de uma questão hormonal. E direi eu, começará tudo, passo o pleonasmo pelo princípio, se, como eu já defendo há muito tempo, começarmos pela formação em direitos humanos, e não é a formação em direitos humanos especializada, técnica em master superior, mestrado e doutoramento e pós-doutorado em direitos humanos. É a formação em direitos humanos, não só a de civilidade e direitos fundamentais e constitucionais, na escola primária, já não diria antes. A formação em direitos humanos e para os direitos humanos na escola inicial, na formação inicial. E com isso a igualdade de género, e com isso o direito à diferença, e com isso a democracia, e com isso eventualmente criar um substrato psicológico para que estas doenças, estes desvios, estas violações sejam impossíveis de perpetrar psicologicamente. E depois, eventualmente, acompanhadamente, poder, em alguma situação de maior gravidade, fazer como isso fazem noutras enfermidades, como dizem os espanhóis, um complemento químico, caso a caso, ponderado e estudado para ajudar a complementar tudo aquilo que o Estado fez para prevenir os caríssimos prejuízos irreparáveis, muitas vezes, quer para as mulheres, quer para as sociedades em geral, quer para as gerações presentes e futuras, nesta matéria tão importante para o futuro do direito e para o direito do futuro. Sem mais, last but not least, Lenice Kellner e Fernanda Analu Marcona outra vez, mas numa outra representação científica, em parceria, como já sabem, na percentual interpretação que entenderem, direi eu, têm pontos se fizerem a recomendação daqui do querido moderador, que é 50-50 no mínimo. De qualquer das maneiras, aqui, ao contrário, Lenice, terei muito prazer e honra em a poder ouvir mais assim, uma vez que a Fernanda, em nome próprio, teve um desgaste intelectual e pessoal na apresentação da sua matéria em nome individual muito significativa. Portanto, não a encarregando com nenhuma carga académica demasiada, e a repartir com o ilustre colega que já falou anteriormente, e sem isso lhe retirar nenhum dos minutos que tem com a segunda comunicação, bem como o respectivo certificado e a dupla publicação também em parceiros com o ISBN em parceria, e sem qualquer discriminação, portanto, neste caso, não sei como é que fazem na CAPES no Brasil, mas em Espanha seria 50-50, um artigo com 2 autores é 50-50, com 3 é 33-33, com 4, 25, e com 5 escusam de publicar, que não vai dar pontos para nada. Pode ser com o Presidente da República ou comigo próprio, se é só por simpatia. No caso em Portugal, isso não é assim, nomeadamente os artigos da comunidade médica têm 16 autores e valem todos igual, o que não será assim muito justo, sobretudo se alguns forem coordenadores e pouco derem para o projeto de investigação que não seja o nome. Tenho a certeza, só o nome neste caso, tenho a certeza que não é o vosso caso de maneira nenhuma, e então um título difícil, não que os outros fossem fáceis em matéria, mas aqui é um título difícil, institucionalmente difícil. A necropolítica e o poder punitivo estatal, já em si, aquilo que eu disse já noutras comunicações e de mesas ao longo deste congresso que tive a honra de apresentar, hiper sexy, muito revelante e impactante. Portanto, para título de livro, para título científico, eu acho que o que vem a seguir é muito importante para a metodologia e para tudo o demais. Mas só este título me levaria a abrir o livro, só na capa, porque foi assim, intencionalmente, e basicamente são 2 conceitos cheios de muita intencionalidade por parte das inteligentes autoras aqui presentes. Neste caso, o discurso do inimigo e do medo como legitimação para fabricar e adquirir armas de fogo. Mas na ordem do dia não pode estar. Portanto, imagino que depois um envio, em russo talvez não, mas em inglês, para o presidente
Federação Russa seria bastante interessante. Claro que ele só vai ler daqui a 2 meses, depois dele passar por várias secretárias, a ver se explode, ou intelectualmente, ou mesmo mecanicamente, dado, portanto, a parte hipocondríaca de medo que ele próprio tem, apesar de ser inequivocamente um invasor e um violador, neste caso, peço desculpa pela afirmação, mas é verdadeira, dos direitos humanos e da lei da guerra, inequivocamente. Portanto, para 15 minutos, à vossa discricionariedade, sejam bem-vindas aqui a este palco do nosso penúltimo painel deste congresso, aqui na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. A sala é vossa. Estejam à vontade, sejam bem-vindos. Todos me ouvem? Perfeitamente, Lenice. Está Boa como se tarde. estivesse aqui na nossa plateia ou no nosso palanque, como entender. Se penso que esteja na sua casa no Brasil ou no seu gabinete e nessa circunstância talvez mais confortável do que nós, porque aqui, como se pode ver pelo meu lustro, estamos com 46 graus, o que mesmo nesta altura do ano é muito anómalo para esta zona. E se estivesse na Universidade de Salamanca, teria paredes com menos de 3 metros de altura, ainda assim altas, e ar-condicionado. Como estou aqui neste magnífico palácio da minha querida Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, tenho 10 metros de altura, uma abóbada e uma sala cheia de gente, e eu próprio aqui a fazer uma pequena sauna, mas não é isso que nos impede de as ouvir com a maior atenção e de pensar que este painel foi criteriosamente pensado para dar à estampa uma produção científica que à partida não fosse este congresso a juntá-las, já tinha conexão, mas talvez não tivessem a oportunidade de se juntar ou até se conhecer, não fosse esta organização, que muito me honra também de participar, e o trabalho que foi feito aqui por esta magnífica equipa do Iberojur e da Associação de Estudos Europeus da Universidade de Coimbra, que teve aqui a brilhante sorte também de vocês fazerem submissões magníficas, com matérias fraturantes e da maior ordem do dia e com polémica QB, que dava para um congresso ele próprio só sobre estas matérias. Sala é vossa. Boa tarde a todos e a todas, e dizer que aqui no Brasil estamos com uma temperatura muito mais baixa, né? No sul do Brasil, especialmente, a previsão é as temperaturas chegarem próximo a 0 grau nos próximos dias, né? Vivemos um momento de inverno aqui no sul do Brasil, né? E dizer que cumprimento a todos, e cumprimento especialmente o Dr. João Proença Xavier, né? E a sua grande contribuição nos trabalhos, nas pesquisas no dia de hoje. É uma honra poder participar do 2º Seminário Luso-Brasileiro de Direito Público, e é uma alegria estar junto, né, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, ainda que virtualmente. E muito bem a tecnologia nos auxiliando, né, nesses momentos pandêmicos, né, e nessas oportunidades de estar participando de seminários internacionais. A nossa pesquisa trabalha com necropolítica, poder punitivo estatal, né, e trabalha também o discurso do inimigo e do medo, como legitimação para fabricar e adquirir armas de fogo. Essa pesquisa ela vem trabalhando já há tempos, né, no viés da criminologia crítica. Pesquisei com Fernanda Marcola esse viés, né, da violência que passamos, né, no Brasil. Trabalho já há mais de 30 anos com o sistema prisional no Brasil, aqui na cidade de Blumenau. E o viés dessa pesquisa foi trabalhar dentro do marco teórico da criminologia crítica, né, desenvolvida com a base do paradigma do controle social e de todos os acúmulos críticos, né, a teoria crítica do controle penal, alimentada por teorias sociais contemporâneas. Então, essa pesquisa que desenvolvemos, ela trabalha analisar todo esse discurso do medo criado pelo poder punitivo estatal no combate ao inimigo, né, e políticas brasileiras que flexibilizaram a compra de armas de fogo, sob o pretexto, sob o discurso de diminuir a violência através do discurso de grupos políticos conservadores de extrema-direita aqui no Brasil. Então, desde 2019, nós vemos editados mais de 30 instrumentos, dentre decretos, portarias, projetos de leis, que objetivam ampliar o acesso da população às armas e munições. E isso aconteceu aqui no Brasil.
né, a ampliação do consumo da arma de fogo, de adquirir armas de fogo e do fabrico de armas de fogo, foi muito grandioso. E, diante disso, os dados das pesquisas, né, têm se mostrado muito evidentes, que a violência gerada pela maior amplitude de armas de fogo no Brasil geraram os números de mortes violentas muito maiores. A pesquisa feita pelo Anuário de Segurança Pública, em 2021, registram 47.752 mortes violentas intencionais em 2019, e no ano de 2020 50.033 mil mortes violentas. Então, essas estatísticas criminais apontam um número crescente de violência, e é objeto de vários estudos no campo da segurança pública, né? Que quanto mais armas disponíveis, né, e maior circulação, maior também a probabilidade de mortes e vítimas. O governo brasileiro tentou desviar o foco pandêmico, idealizando políticas públicas de extermínio, e, né, verificamos que não bastasse o negacionismo pandêmico que vivemos no Brasil, né, a base na necropolítica e do necrocapitalismo, ignorando toda uma necessidade de políticas públicas de garantir o básico para a população brasileira de não morrer, não adoecer e não passar fome, né? Mas, em virtude disso, o governo brasileiro facilitou a aquisição do armamento, né? E como se adquirir uma arma de fogo fosse a solução para o combate à criminalidade e à desigualdade social. Então, verificamos nessa pesquisa que o discurso do medo, né, trouxe uma criação que já muito se discute, né, com Zaffaroni e com vários teóricos, né, que combater o inimigo traz uma resposta estatal, que vem se ampliando muito nos últimos tempos, né? Então, essas políticas criminais bélicas, armamentistas, né, para a população brasileira. E também achamos várias pesquisas também em Mia Couto, que é português, né? E ele traz, né, ele traz um texto de suas publicações que para fabricar armas é preciso fabricar inimigos, e que para produzir inimigos é imperioso sustentar fantasmas. E nesse contexto, né, e toda essa manutenção desse alvoroço, né, ele está requerendo um dispendioso aparato, né, um batalhão de especialistas, né, que em segredo traz decisões, né. Então, várias vezes escutamos também que para superarmos ameaças domésticas, precisamos de mais polícias, mais prisões, mais segurança privada e menos privacidade. Mas Zaffaroni já há muito tempo já nos traz estudos, né, que todo esse poder punitivo estatal demonstra que aqueles que exerceram o poder foram sempre os que individualizaram o inimigo e fizeram isso de uma forma muito funcional, né? Então, aplicar etiquetas, né, a quem os enfrentava e a quem os incomodava. E de uma forma, né, real, imaginária, até potencialmente, né, Zaffaroni nos trouxe que, ao longo, né, de toda a história, vivemos a teorização legitimadora do tratamento penal diferenciado para os inimigos ou para os estranhos, e com essa preleção de emergências, né, ou seja, de ameaças à própria sobrevivência da humanidade e da sociedade, que assumiu um caráter de guerras. Então, historicamente, né, nós vemos inimigos criados, né, como a mulher, a bruxa, né, na época dos criminólogos medievais, né, que também foi exposto no livro Martelo das Feiticeiras. Mais tarde, César Lombroso também, com sua teoria etnocentrista e racista, né, e que traz que o inimigo era perigoso e tinha traços físicos que identificavam, né, e geralmente o inimigo eram pequenos ladrões, prostitutas, homossexuais, bêbados, vagabundos, jogadores, né. Adiante, depois, né, o nazismo surge com o inimigo judeu, né, e mais tarde, então, o terrorista, né, atualmente o nosso inimigo, né. E hoje, no Brasil, o nosso inimigo, né, que confere, né, nas prisões brasileiras, é o pobre e o encarcerado, né. E nessa época de pandemia de Covid de 2019, agravou-se muitas desigualdades sociais, percebemos um aumento muito grande de violência, né, e crimes como o racismo, né, a xenofobia e o feminicídio foram muito grandes, né. Como solução para combater as violências, as políticas brasileiras flexibilizaram a aquisição de armas de fogo, ou seja, né, foi disponibilizado meios de aumentar a violência e o medo,
pois a presença da arma de fogo dentro das residências vai aumentar muito mais a violência, né? E o medo dessa mulher de denunciar essa violência que sofre, né? E vai aumentar muito a circulação de armas de fogo nas mãos de pessoas despreparadas para manusear um artefato letal, né? Em 2019, né, já foram editados, então, como já comentei, mais de 30 instrumentos, né, e que tudo isso flexibilizou, né, aumentou o número, né, crescente de violência, né, e de mortes e vítimas no Brasil. Zaffaroni também vem falar que todo esse discurso do medo e do inimigo, né, ele traz, né, como o Zaffaroni chama de tecnologia da manipulação, reforça o controle social, verticalizado e militarizado, né? Pois o autor nos explica que todas essas notícias, a mídia, elas implicam metamensagens reprodutoras ou instigadoras de violência, de delito, né? Do uso de armas, de condutas suicidas e de consumos tóxicos, né? E por meio da comunicação em massa, que alerta Zaffaroni, que tem uma função de gerar ilusão da eficácia do sistema, fazendo com que apenas a ameaça de morte violenta por ladrões ou de violações por quadrilhas integradas por jovens expulsos da produção industrial pela recessão sejam percebidos como inimigos. E, de fato, né, a mídia propaga, né, uma espécie de morte simbólica e que significa afirmar que o indivíduo, ao olhar ao seu semelhante, não se reconhece nele e não consegue sentir empatia por esse, tampouco identifica ambos que partilham o mesmo estatuto humano, gerando assim um sentimento de superioridade, adversidade, ódio, medo e repulsa. E a exemplo desse posicionamento, né, de combate ao inimigo, observamos a nossa mídia propagando e legitimando, né, frases como bandido bom é bandido morto, né, ou ainda também justificando o homicídio em decorrência do tráfico de drogas, né, e recebendo, né, aqui no Brasil, um aval muito grande de parcela significativa da população. Essa realidade, então, é vivenciada no Brasil, e em tempos pandêmicos, a mídia, né, apresenta muito essa satisfação, esse delírio, notícias policiais, notícias do espetáculo, um verdadeiro extermínio do criminoso, né, morto por poderosas armas da polícia, que morre também pela sua farda. Então, é uma polícia matando e uma polícia morrendo. Então, nessa guerra desenfreada no combate ao tráfico, zelando pela segurança, quase sempre, né, muitos são mortos, né, e quase sempre eles, os pobres, os negros, né, os traficantes, em nome de uma repreensão ao delito. E é uma guerra onde estamos matando e morrendo todos os dias os mais vulneráveis, ou seja, os policiais que estão na rua, as polícias, as pessoas que estão na rua, e em que muitas vezes não tem envolvimento nenhum com o delito, né, selecionado pelo combate letal. Então, nessa perspectiva, a polícia é treinada não para lidar com o cidadão, mas sim para lidar com o inimigo. E se faz necessário, então, nessa pesquisa, fazer o seguinte questionamento: mas há um inimigo? E se não há, é preciso construí-lo? E para que construir o inimigo? Enfim, tem-se aqui uma junção de ideologias que demoniza as substâncias ilícitas combinada com doses estruturais hierarquizadas de preconceito e racismo. E presenciamos hoje no Brasil, então, né, muito forte a necropolítica, né, das drogas, né, todo esse reflexo, né, do que a polícia assume numa produção de morte simbólica, né, social e biológica dos estratos mais paupérrimos, né, da classe trabalhadora brasileira. E todo esse discurso de combate ao traficante, ao criminoso perigoso, que pode nos tirar bens de nossa propriedade privada, é sustentada pelo discurso do medo, de uma sociedade do medo. Nesse sentido, né, assevera Miacouto, né, e cito ele, que ele coloca que há muros que separam nações, há muros que dividem pobres e ricos, mas não há hoje no mundo um muro que separe os que têm medo dos que não têm medo. Para o autor, Miacouto diz: sob as mesmas nuvens cinzentas vivemos todos nós, do sul e do norte, do ocidente e do oriente. Há quem tenha medo que o medo acabe.
E, né, finalizando já o meu tempo, né, vemos que o que Zaffaroni nos alertou já há muito tempo, que a administração do medo tende, então, politicamente a concentrar poder nos executivos, politicamente a concentrar poderes, né, em detrimento ao pluralismo democrático, pois ele luta contra o inimigo, e alerta Zaffaroni que a unidade de comando, que é funcional aos interesses do totalitarismo corporativo, né, traz a mídia como uma grande aliada, introjetando o medo, né? E também esses governantes aliados ao totalitarismo financeiro estimulam o ódio aos desempregados, aos pobres, aos diferentes, né? Enfim, todos aqueles vulnerabilizados por um sistema capitalista perverso que privilegia muito mais o ter do que o ser. Eu passo a palavra à minha amiga Fernanda Marcola para dar continuidade à nossa pesquisa. Boa tarde, né? Em Portugal é bom dia no Brasil ainda. Eu tenho, acho, 2 minutos, é isso, professor João? Caso a percentagem é equiparada, mas naturalmente, uma vez que a colega Lenice já conseguiu equilibrar com a sua apresentação anterior, eu dar-lhe-ei o tempo que necessitar para concluir as suas ideias e complementar o trabalho da colega. Portanto, não precisam ser só 2 minutos. Nós estamos aqui num período para debate, podemos entrar um pouquinho, mas eu gostaria de que terminasse aquilo que tem para dizer, portanto tem mais de 2 minutos seguramente, sem qualquer problema. Perfeito, perfeito. Eu só vou mesmo trazer algumas contribuições, porque a doutora Lenice, né, trouxe o nosso trabalho de forma digna, então, né, perfeita. Só vou fazer algumas explanações. Esse trabalho realmente, em que a gente escreveu em conjunto, a gente quis trazer realmente uma questão tanto da necropolítica, ou talvez necrocapitalismo, que é uma abordagem, uma nova roupagem, né, desse título, na questão do poder punitivo mesmo estatal, né? O Brasil, numa época pandêmica, foi negacionista em várias situações, enquanto o Brasil tentava lutar, né, numa questão de vida, de sobrevivência, o governo federal acabou tomando por políticas públicas situações não tão convencionais, né? Então, com desinformação da população, focando em armamento, como a própria doutora Lenice comentou, né, nós estamos diante realmente de uma necropolítica, né, de matar ou deixar viver, né, são questões que a gente acaba trabalhando, e até mesmo do necrocapitalismo, porque enquanto o mundo parava, enquanto o mundo se isolava, o Brasil incentivava muitas vezes as pessoas a irem trabalhar, né? E quem eram essas pessoas? Eram as pessoas, né, vulneráveis, pessoas que não tinham uma outra opção senão ter que trabalhar para sustentar sua família, justamente por um critério de desigualdade social. Então, as políticas públicas adotadas pelo Brasil na época de pandemia realmente acabaram prejudicando o país. Para se ter como exemplo o caso em que foi adotada por um Estado uma política pública de entregar para a população álcool em gel, foi bem no início da pandemia, álcool em gel e sabonete líquido, em comunidades carentes que nem sequer tinham água. Então, assim, são políticas ineficazes, né? Enquanto tentavam desta forma, diziam que não era, nós não estávamos vivendo uma pandemia, que era uma mera gripe, que isso não mataria. E somente a título de números, que eu gosto de números, deu para ver na apresentação anterior, nós temos no Brasil hoje, né, eu até fui atualizar o número, 673,758 mil mortos, né, durante a pandemia por condição do Covid-19. Então, é um número alarmante. Nós tivemos mais de 32 milhões de casos, né? Eu acho que agora já está em bilhões, eu acabei não atualizando esse número, até porque, assim, esse número a gente não consegue ter uma certeza, porque justamente em decorrência de um governo negacionista, os órgãos oficiais pararam de divulgar as mortes, contabilizar. Então, nós ficamos num período de desinformação realmente, se não quando de fake news. Então, assim, né, trabalha-se nessa questão não só a necropolítica, não só o necrocapitalismo, mas o próprio biopoder, né, biopolítica que tanto Foucault traz,
que é a questão de tentar dominar, talvez pelo medo, como a doutora Lenice falou, e por outros quesitos, né? Então, eu deixo uma frase aqui como reflexão, né? Talvez mais focada para o Brasil, mas, enfim, quem é o nosso inimigo hoje, né? Quem é o inimigo do Brasil hoje, né? Quem é o inimigo da população? Será que é o negro? Será que são os vulneráveis? Será que é o próprio governo? Então, assim, são reflexões, esse próprio texto, né, esse nosso artigo, ele traz essa reflexão, né? Porque fica difícil você acabar vendo toda essa situação de morte e de deixar morrer, de ser omisso, porque a morte não é só a ação, mas também a omissão. Então, é uma situação que nos preocupa como brasileiros e também como, né, como pessoas que querem realmente fazer a diferença e querem que o país tenha pelo menos uma igualdade social que a gente percebe que hoje não tem. Não defendendo qualquer partido político, muito pelo contrário, mas questão de sobrevivência humana e de dignidade, né, que é o que a gente busca. Bem, eu acho que essas eram as minhas breves considerações, fica difícil falar depois da doutora Lenice, mas passo então a palavra ao doutor João. Muitíssimo obrigado, Fernanda Marcola. Efetivamente, confirmo que não é impossível, aliás, porque conseguiu com muito brilhantismo, mas falar depois da professora Lenice não é fácil para qualquer exímio orador. Neste caso, dizer o quê? Pronto, não houve aqui nenhum privilégio, eu tenho exatamente 1 minuto para fazer as minhas considerações finais e para encerrar a sessão, porque tenho o meu auditório a soar. Portanto, antes do painel que necessita de montagem online e de acomodação, para além da desinfecção aqui deste local, eu depois vou dar uma pequena pausa para toda a gente se refrescar e poder beber um bocadinho de água. Portanto, vou desprivilegiar aquele debate final sem desprimor de ninguém, porque é o mais adequado e repostino para a leitura dos vossos artigos, que tenho a certeza que vão ser, como dizem os espanhóis, potentíssimos. Ainda assim, last but not least, uma declaração de interesses, primeira, que será das duas que eu irei fazer nesta consideração, uma de caráter científico e esta é de caráter pessoal. De todas as universidades presentes, naturalmente, conheço a proveniência e a localização, o que para um português nem sempre é fácil, e mesmo para os brasileiros, às vezes identificar as universidades e as universidades dentro dos estados não é fácil e às vezes não há conexão direta. Mas depois aqui eu não poderia deixar de notar que, independentemente da galharda integração desta colaboração entre a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e a Universidade Regional de Blumenau, eu próprio sou docente convidado do grupo de pós-graduação dos Direitos Humanos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, portanto queria endereçar, penso que é a professora Lenice Kellner, um grande abraço para a Universidade, que neste caso ficará fiel depositário para entregar física e pessoalmente quando houver disponibilidade pandémica, ou por e-mail, se assim entender, ou até telefonicamente à colega Sheila Marta Carregosa Rocha, minha querida amiga e colega coordenadora deste grupo de trabalho e que já de longa data me convoca para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro para poder colaborar com o grupo de Direitos Humanos, que tem uma atividade fantástica e onde já começam a aparecer alunos, investigadores e outros colegas professores a dar aulas de Direitos Humanos nas universidades, em geral, a todo lado, mas particularmente nas universidades federais, sobre o que isso é importante para a vida deles, para a retribuição deles e para o reconhecimento do ensino dos direitos humanos nas universidades públicas no Brasil e em todo o mundo. Portanto, nessa circunstância, uma nota muito especial para o trabalho desenvolvido e depois para a apresentação em particular, dar aqui uma nota complementar, se assim quiserem. Ora bem, também aqui uma declaração de interesses, objetivamente. Como eu já tive a nota de dizer, acho que daria um fantástico livro, podem pensar em escrever, eu próprio serei comprador do mesmo, a necropolítica e o poder punitivo estatal, parece-me que venderia imenso, não só pelo título em si, mas depois por aquilo que eu já sei que lá iam escrever cientificamente dentro. Isto dito, dizer que nada a opor e
mas não vem no meu currículo científico nem no pessoal. No entanto, eu sou detentor excepcionalmente de arma de fogo, neste caso, arma de fogo para a prestação de provas de tiro de precisão na Federação Portuguesa de Tiro, onde pratico, portanto, provas de precisão com pistola .22. E isso não me altera absolutamente nada a minha convicção pessoal e científica de que este artigo é rigorosíssimo. Estou em pleno acordo, mas não queria que dissessem que, bem, o professor João Proenças, estivemos num congresso com ele, foi fantástico, muito simpático, afinal, o homem é um atirador, marksman. Não, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, e a utilização desportiva de armas de fogo leva a um encaixe muito interessante a um twist que eu penso que será complementar aqui para esta análise e para o vosso discurso, que começa magistralmente por uma entrada muito interessante que a professora Lenice aqui colocou, não é propriamente uma citação, mas pelo menos é aquilo que eu tiro das palavras dela, o discurso do medo como a fundamentação para a compra de armas de fogo. Incrível, fantástico, excelente. E ainda por cima é quase promoção do Estado. E diríamos nós, do Estado, não necessariamente, dos lobbies, dos vendedores, fabricantes e todos os outros das armas de fogo que patrocinam os nossos, os vossos governantes e presidentes da República e todos os outros que gravitam nos ministérios à custa da desgraça alheia. A maioria deles com proveniência, diria, ibero-americana, latino-americana, luso-brasileira, mas basicamente americana. Portanto, a gente vai começando aqui a cortar a árvore e depois americana, que é quem vende na América Latina e ao Brasil, e alguma coisa da Europa, portanto, aí também não estou a descartar a nossa responsabilidade. As armas de fogo, que são agora sugeridas, quase oferecidas, não a preço gratuito, mas vendidas à população, mas são vendidas intelectualmente por estas políticas liberais que a colega tão bem aqui apontou e com um twist interdi multidisciplinar que me interessa a mim muito aqui como coordenador do 620, porque é assim que se faz ciência para o futuro, não é a gente ver o problema só na árvore, temos que ver a floresta, e aqui vocês fizeram muito bem, portanto esta parceria, se me permitem, antiga ou moderna, é a manter, porque mostra um twist muitíssimo abrangente sobre as áreas do direito e que maneja muitos dados. A Fernanda falou que gosta de dados. Um cientista não pode não gostar de dados, senão é outra coisa qualquer. Pode ser um lecturer muito fantástico, fala muito bem, fluentemente, pode ser um autor de brilhantismo do Miyakoto, mas com dados transforma-se num cientista, num professor, num pesquisador, num policy maker, ou pelo menos um policy trend maker, que é aquilo que nós devemos ser para que a nossa ciência não fique só nos nossos escaparates, nas nossas estantarias e passe realmente para a sociedade, para as secretarias dos governos e para o povo, para as pessoas, para os humanos que nós pretendemos, pelo menos com humildade, melhorar a vida com as nossas investigações. Pelo menos quando saio de casa de manhã é isso que eu penso e penso que todos vocês não pensarão diferente naturalmente, aliás, pela excelência das vossas comunicações e elegância com o que o fizeram, depois sustentadas inequivocamente pelos dados. Sem dados não somos nada. Portanto, muitos parabéns, Fernanda, não tenha vergonha de usar os dados, use-os da melhor maneira e quando tiver dúvidas sobre como contabilizá-los, junte-se com pesquisadores da área matemática, da área da estatística, da área científica, das engenharias, da área da medicina, das áreas que achar necessárias para os ler numa perspectiva diferente daquela que as suas ciências de base e de raiz, entre a Fernanda e a Lenice, lhes dão. Portanto, procurem sempre o third eye, como os egípcios, aquele olho na traseira da cabeça que ninguém vê, mas que vocês conseguem ver depois uma repercussão das vossas pesquisas. E tudo aquilo que os vossos dados nos mostram numa primeira análise, haverá mais para cruzar, que vocês podem ainda não ter tido a maturidade no momento do início de uma investigação para fazer essas convoluções. Mas depois, até não digo na gaveta, mas sobre a secretária, uns meses, umas semanas depois, com uma pesquisa, com uma intervenção num congresso destes, com uma razoável moderação ou apenas com uma séria moderação, poderão eventualmente levar a vossa pesquisa para um outro patamar
para uma outra linha de investigação, para uma parceria que à partida não vos sairia quase natural e que lhes vai dar um resultado público e prático perfeitamente garantido, que outros investigadores não menos brilhantes no passado não conseguiram. Portanto, claro que eu sei que o que é que estou a pedir? Estou a pedir que façam o vosso melhor e vocês já o fazem naturalmente, mas penso que devem fazer o vosso melhor na certeza objetiva de que se o fizerem, vão mudar o mundo. E um investigador que não pensa pelo menos mudar o mundo, conseguir poucos conseguem, mas tentar é a nossa obrigação, senão temos que ser outra coisa qualquer. Podemos ser cozinheiros, se calhar também dá para mudar o mundo, mas tem que ser só prato a prato. E aqui não, nós servimos os pratos nos Webs of Science e alguém os vai adquirir e vai fazer a diferença. E aí não é só para quem os come, é para quem eventualmente aquela receita vai servir para alimentar o mundo. Peço desculpa pela megalomania científica, mas a minha posição aqui, afinal de debate, assim me obriga. Depois dizer o quê? Discurso do medo como fundamentação para a compra de armas de fogo. Aqui a apologia do combate do inimigo invisível e supostamente cruel. O inimigo nem sempre é mau, apenas é um vizinho. Às vezes é de outro género, outras vezes é do mesmo género, outras vezes é maior, outras vezes é menor, mas é humano. E mesmo que seja interplanetário e transplanetário, se lá porque vem de fora e nós o desconhecemos, não tem que nos vir atacar ou roubar. Pode ser que venha para nos enriquecer e melhorar. E é essa a perspectiva que devemos ter. Claro que essa não interessa eventualmente aos governos que querem vender as armas de fogo. Acesso às populações a munições e armas de fogo, bem com o aumento da sua amplitude, quer em número de balas, quer em número de armas, quer na difusão generalizada. E só falta o mesmo dizer isso literalmente, mas a professora Lenice disse exatamente isso. Armas e munições não é pão nem água. O Brasil, ainda agora tivemos, eu fui o mentor, em parceria com uma colega do Brasil, da Universidade Paulista, de um artigo sobre direitos humanos, intitulado A Água é um Direito Humano no século XXI. Dizer que tem um erro científico o título, não é no século XXI que é um direito humano, já é um direito humano, eu digo de todos os tempos, só não pode ser no conceito da Universidade de Salamanca, porque os direitos humanos apareceram eventualmente nos anos 50 com os tratados internacionais, porque esse é o conceito que eu defendo. Mas como direito humano por não plasmado nos tratados, a água é um direito inalienável do humano. E é um direito humano desde que há tratados firmados. Portanto, nessa circunstância, direi que não será do século XXI, se calhar ainda no século XXI ainda não está efetivado, mas no século XX é inequivocamente. Armas e munições não são. Diz, mas é aquele senhor que vai no Campeonato Nacional de Tiro. Está bem, mas podia ir na maratona. Nada contra, mas não preconizo e vou altamente licenciado, altamente tributado, altamente encadeado e como é que a professora dizia, professora Lenice, deixe-me ver que eu tenho aqui um conjunto de notas, mas ao fim destes dias e horas e semanas de congressos internacionais e trabalhos já não tenho folha branca para apontar, mas diria, deixe-me ver, a ver se eu não a cito indevidamente. A detenção de pessoas despreparadas para o seu manuseio e utilização de aparatos letais. As armas de fogo matam. Em si só, não. Mas as balas dentro das armas de fogo matam. Se a gente, em vez de as virar para os alvos, como eu faço, com toda a segurança, com um conjunto de regras, sob pena de, se não o fizer, ser sancionado e calcionado na minha atividade profissional, desportiva e toda outra para todo sempre, eles matam pessoas. Não devem ser dadas a pessoas que não sejam para a prática lúdica e desportiva, controlada e fundamentada, para além de com formação específica para esse efeito. Atenção, e a formação mecânico-técnica para a prática do tiro. Depois falamos daquela que falta a todos os outros cidadãos dos países que a gente vive, esses democráticos, pseudo-democráticos e humanistas e tudo o demais, do Estado de Direito, que é a tal formação para direitos humanos. Se é para utilização desportiva, não é para ofender os outros, muito menos para competir negativamente contra os outros, apenas é para melhorar o nosso status quo de relax, de certeza no tiro, de respiração e melhorar nas nossas atividades de professor, de advogado, de investigador. Portanto, acho que devemos, como sempre, ensinar às populações a aprender com os erros dos outros. É um sinal de inteligência fazer isso. E neste caso,
O caso americano é um bom sistema para aprender pela negativa. Pelo menos aprender o que não devemos fazer. E não devemos dar armas e balas na escola, não devemos dar armas generalizadas à população e não devemos instigar o ódio onde não há, porque infelizmente a condição humana já traz muita inveja e muito desequilíbrio motivado pela má utilização de recursos ao longo do planeta. As balas não são uma solução. Diria eu, numa destinação da Revolução dos Escravos, os escravos são a solução. Mas não são as armas em si que fazem mal, são as pessoas que as usam, que não têm formação e que não têm o palco adequado para o fazer, que o fazem. E então os Estados têm a obrigação de dizer: nós não temos o inimigo, nós precisamos é de educação, nós precisamos de, eventualmente, não dar armas à nossa população, sobretudo à mais carente, que tem dificuldades e que se pode rebelar, às vezes porque a sua condição humana emerge diretamente das suas dificuldades e que não se consegue controlar aquilo que é animalidade nas pessoas, e devemos lhe dar a humanidade. Deve ter armas quem quer praticar desporto, quem quer eventualmente construir equipamentos que queiram melhorar a eficácia do projétil, a ecologia da combustão, a não utilização de pólvoras, equipamentos elétricos que nos possam levar, como os automóveis, a fazer tiro de uma maneira mais ecológica e que nos possa melhorar as nossas skills de visão e sociopsicomotores, mas que não tenha explosão de pólvora, que não tenha ruído, que não tenha resíduos de cartuchos e que eventualmente, inadvertidamente, quando virados para outro ser humano ou animal, não provoquem qualquer dano. Temos tecnologia informática de computadores, de raio laser, que pode fazer exatamente isso sem ter que dar armas letais, aparatos letais, a palavra é fantástica, como dizia a professora Lenice na vossa investigação, complementada pela Fernanda. Dizer o quê? Acabar com uma frase vossa, uma vez que estamos mesmo no fim do nosso painel, a obrigação do Estado é dar condições à população portuguesa, neste caso dos nossos Estados, e brasileira, este é o Congresso Luso-Brasileiro de Direito Público, portanto, de políticas públicas para a melhoria de tudo o que pudermos, e a nossa obrigação é apontar o dedo nestas circunstâncias, porque os nossos governantes, que não tiveram oportunidade de estudar ou de ler investigações aturadas como aquelas que todos nós fazemos todos os dias e que tentamos publicar nas nossas universidades, com obrigação e fundos públicos, nomeadamente nas públicas, e com toda a dificuldade do investimento das privadas, que também fazem um trabalho exímio e fantástico, dar condições para não morrer, não adoecer e não passar fome. E nenhuma delas entra o armamento da população. E com isto resumo, se fizessem isso na zona bélica da Europa, que pode vir, infelizmente, a dar uma guerra mundial, se os russos não tivessem qualquer armamento de nenhuma natureza e tivessem rosas, estaríamos a ter coleção de perfumes e plantação de coisas verdes na Ucrânia, em vez de ter esta crise mundial que a todos nos está a afetar e que tem, infelizmente, uma repercussão altamente negativa na violência de género e na violência doméstica nos nossos tribunais. A todos e a todas, foi uma honra imensa poder presidir a este painel e espero que a coordenação tenha a distinção de colocar o meu nome junto das vossas investigações, uma vez que eu aqui não serei autora, porque será uma honra para mim. Numa universidade perto de vocês, ou aqui com um e-mail que foi cedido, penso, pelo WhatsApp aqui para a nossa secretária de serviço, que eu agradeço aqui também, ao nosso auditório aqui presente e completamente a desidratar. Espero que sigam estas magníficas autoras e acompanhem os textos completos, na extensão máxima, Fernanda, que puderem escrever, e todos os outros colegas aqui presentes, dentro das normas do que são os Iberojur, uma vez que nós já temos um padrão standardizado, mais ou menos para a Europa e para o mundo todo, para que possam pontuar todos e todos tenham espaço dentro do que é uma publicação potente e coletiva, interdisciplinar, como eu penso que deve ser a ciência do século XXI. Então, para a ciência do futuro e para o futuro da ciência, muito boa sorte, uma boa semana de trabalho para todos e todas e muitos parabéns pela vossa excelência e qualidade. Uma boa tarde.